Em 2023, Chen Kai, que é um pesquisador, junto com seus colaboradores, fizeram uma avaliação em cérebros autistas. Sim, eles estudaram através de estudos de ressonância funcional, de difusão, e eles observaram alterações na substância branca do cérebro. E alterações na conectividade da substância branca do cérebro começaram a pensar a correlação disso com os comportamentos autísticos. Eles então compilaram os dados e publicaram na revista Cerebral Cortex, e é sobre esse artigo que a gente vai falar aqui hoje no nosso podcast Neurociência e Afeto. Já escreve aí pra gente nos comentários, você entende que tudo do autismo tem relação com o cérebro? E você sabe quantas pesquisas estão saindo? Então vamos lá, Fred, fala aí, se apresente e vamos conversar um pouquinho. Olá, tudo bem, doutora Liu? Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui a essa nossa conversa. Eu sou Fred Veloso, psicólogo, diretor do Instituto Bora Brincar. É uma imensa satisfação ter vocês aqui conosco para que a gente possa discutir com neurociência e afeto, aqui hoje, o cérebro da pessoa autista. Eu trouxe esse estudo porque ele mostra que alterações na conexão de neurônios na substância branca do cérebro tem relação direta com déficit de socialização. E como no autismo uma das questões centrais é um déficit na capacidade de socializar-se, entender como que essa alteração das conexões tem relação então com o déficit social pode ajudar a compreender primeiro as bases do autismo e, em segundo lugar, definir estratégias de intervenção efetivas para cuidar dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes e das pessoas. Isso é muito interessante, né, Fred? Porque ele traz essa questão primeiro da importância da socialização e como que esse cérebro do autista é diferente. Acho que é interessante para a gente abrir aqui a nossa conversa, porque por mais que pareça chover no molhado, a gente vê que ainda existem muitas pessoas divulgando por aí questões relacionadas ao autismo, que é fruto de uma mãe que foi pouco afetiva, ou de um trauma que a criança teve nos primeiros anos de vida, ou por fatores como vacinas. E aí a gente compreender, né, deixar de lado todas essas questões relacionadas à culpa, a coisas não científicas, e a gente começar a olhar para o cérebro da pessoa autista e vendo as suas diferenças macro e micro diferenças, no funcionamento diferente, a gente pode começar a compreender e desvendar comportamentos das pessoas autistas para pensar uma intervenção baseadas em evidência, não é isso? Ai, que maravilhoso você falando disso, né? Assim, o quanto que a gente pegar a ciência de forma objetiva, a gente consegue mudar o que as pessoas às vezes ficam colocando aí como fake news e isso acaba espalhando. Por favor, gente, ajuda a espalhar o que é ciência. Isso aqui que tinha que viralizar para chegar para todo mundo. E o que chega é a pessoa lá bonitinha, arrumadinha, falando uma fake news e todo mundo acredita. Então, compreendendo que esse cérebro é diferente, que essas conexões na substância branca são diferentes, que a gente sabe que o cérebro ele é formado de um conjunto de neurônios, e esses neurônios, eles vão formar conexões entre eles, que são as sinapses. E depois, eles vão juntando uma sinapse com a outra e vão formando redes neurais. Essas redes neurais, elas são responsáveis pelas habilidades. Então, formou uma sinapse, depois formou uma rede neural, é igual desenvolver uma habilidade. E eu só tenho habilidade de me conectar, de olhar nos olhos, de socializar de forma espontânea, porque isso para mim é espontâneo, porque o meu cérebro tem redes neurais relacionadas a essa capacidade, porque se ele não tivesse formado essas redes neurais, ou se essas redes neurais fossem disfuncionais, não tivesse uma organização harmoniosa, um funcionamento harmonioso, assim quando a gente pega o fio lá do ferro que desencapou e que aí o ferro não esquenta, porque ali tem a energia, tem o fio, mas está desorganizada a conexão, eu não vou conseguir então ter uma habilidade de socialização de forma espontânea. Por isso que pessoas com autismo muitas vezes vão precisar de
estímulos para aprender a socializar, vão precisar de repertórios de outras pessoas para aprender como dialogar, como aprender a formar um amigo, como aprender a se posicionar em uma situação. E essa questão da socialização tem relação todo aprendizado, porque se ele não consegue observar, o Fred fala muito isso, a imitar o outro, como é que ele vai aprender? Então isso é maravilhoso, que esse estudo traz para a gente, é algo assim, que abre muito a mente das pessoas, como você disse. E acho que é interessante, né, doutora Lil, a gente perceber que nos primeiros anos de vida, o cérebro social, o desenvolvimento desse cérebro, programado pela genética, ele se desenvolve a depender do ambiente que a gente está inserido. Então, se eu pego um cérebro que não tem uma preferência natural pelos estímulos sociais, que não tem essa questão de olhar de maneira encantada para as pessoas, de se interessar logo muito cedo pela presença das pessoas, pela voz das pessoas, por aquilo que as pessoas fazem, para que esse afeto possa ir e voltar nas relações, o quanto que a gente pode ter atrasos em diversas áreas do desenvolvimento, atrasos de linguagem, atrasos motores, atrasos cognitivos, por causa dessa dificuldade do cérebro se desenvolver dentro das suas teias, daquelas mais simples para outras mais complexas, não é isso? E aí eles pegaram, então, um grupo de pessoas sem teia e um grupo de pessoas com teia e fizeram a análise comparativa do cérebro desses dois grupos. E aí o que eles viram foi que, em relação às pessoas sem autismo, o cérebro das pessoas com autismo tinha uma redução dessa conectividade nessa parte da substância branca. E claro que isso vai diferir em várias regiões do cérebro, mas principalmente nas regiões associadas à socialização. Então, justificando por que você também, por um lado, você vai estimular a criança, ela desenvolver-se de forma respeitosa, feliz, mas que ela alcance o máximo do seu potencial de socialização, mas por outro lado, você vai respeitar essa pessoa autista. Esses dias eu estava conversando com um pai e ele falando que a filha dele não chega e fala assim, dá um abraço, filha, ela não dá abraço. Então, por mais que ela esteja conversando mais, um pouco mais espontânea, ela ainda não dá o abraço nas pessoas. E eu falei com ele porque, como ela é autista, ela realmente não vai abraçar espontaneamente as pessoas. E que é legal a gente valorizá-la e respeitá-la. Se ela chegar e cumprimentar e falar oi com as pessoas, já está excelente. A gente não precisa de fazer com que ela dê o abraço, porque a gente também vai respeitá-la sendo uma pessoa autista, não é isso, Fred? Então, a gente não quer transformar a pessoa que tem um cérebro diferente em um cérebro que ela não tem. A gente vai estimular, igual a gente estimula o nosso, igual eu e Fred a gente estuda, aprende para a gente estimular nosso cérebro, né, Fred? Criar mais conexões para poder cuidar das crianças. Mas também a gente vai respeitar o individual, como essa pessoa é, a gente vai amar essa pessoa como ela é. Então, aplicando esse equilíbrio entre neurociência e afeto para fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais felizes. Agora, dentro disso, tem um assunto polêmico, mas que eu gostaria aqui de tocar para que você respondesse, que é o seguinte. Quando a gente vê uma pessoa com descalculia, a gente vai ajudá-la fazendo com que ela tenha mais possibilidades de fazer operações e cálculos matemáticos. A criança que tem TDAH, então ela tem dificuldades lá relacionadas à área do cérebro, que é responsável por funções executivas, analisar, planejar, executar e conferir, questões relacionadas ao foco, à inibição de estímulos primários. E a gente vai dar para essa criança, para esse adolescente, adulto, possibilidades dele desenvolver aqueles pontos frágeis no seu cérebro frente àquela condição que ele traz, que é diferente dos outros. No autismo ainda tem uma confusão relacionada, como se nós, de um lado, a gente vê algumas pessoas dizendo assim, vocês querem transformar os autistas em não autistas, vocês não respeitam a neurodivergência, e não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é ampliar habilidades básicas, pivotais, para que as pessoas com seus talentos e desafios sejam quem elas são no mundo que é exigente. Então, eu tenho uma criança que tem dificuldade com interação. Se eu não faço nada no início da vida, eu vou estar privando ela de ampliar repertório de comunicação, ampliar repertório cognitivo, comportamental, de brincadeiras, e isso vai gerar prejuízos ao longo da vida.
Então, eu queria que você conversasse, refletisse sobre isso com a gente aqui, doutora, que não é que a gente está falando que é, de fato, uma condição neurodivergente, mas que a gente vai ficar de braço cruzado, sem fazer nada, dando mais possibilidades para aquele indivíduo dentro da sua história e do seu cérebro, que é único. Acho que é exatamente isso. Você foi maravilhoso colocando essa questão do estímulo e da importância do estímulo. A questão é as pessoas entenderem que o estímulo tem que ser dado com equilíbrio em relação ao ser humano e à vida de criança e aos objetivos que você busca com essa estimulação. Agora, não oferecer estímulos é negligência, porque eu tenho miopia. E se não tivesse cuidado de mim lá no início da vida e me colocado óculos, eu não estaria aqui hoje falando sobre uma revista científica, porque eu teria uma limitação no meu aprendizado, não é? Se a gente pega uma criança e fala, não, ela está aqui, eu vou ficar forçando ela a aprender a ler e escrever, então não, vou deixar ela no natural dela. Então, a gente vai cuidar de crianças de forma global, sempre tentando estimular aquelas partes que a criança precisa de ser estimulada para ela ser feliz, para ela alcançar o máximo de potencial na sua vida e, ao mesmo tempo, respeitá-la, respeitar suas vulnerabilidades, respeitar seu temperamento, sua personalidade. Então, isso a gente faz para qualquer ser humano. Por isso que a gente fala de neurociência com afeto. Não é só uma ciência. Eu acho, Fred, que o que é equivocado é aquela visão só de método, e o que a gente vê assim, a criança, então, ela não está olhando nos olhos, então vamos aumentar o número de horas, vamos colocar 8 horas por dia, 40 horas na semana dentro da clínica e aí tira a vida de criança. Essa criança precisa de intensidade? Claro que precisa. Ela precisa de número de horas de forma suficiente para formar redes neurais? Precisa. Mas precisa de ser uma intervenção pensada individualmente e não o mesmo pacote para todo mundo, pensando mais em outras partes do que em quem é esse indivíduo e quais as suas necessidades e pensando que ela tem que ter vida de criança e tem que ser feliz. Acho que é tão interessante, né? Também, além de questões comportamentais, a gente tem toda aquela parte de questões sensoriais e que a gente precisa recordar dos terapeutas ocupacionais, mas pense você, uma criança que tem defensividade tátil ou busca sensorial. Aí a criança tá lá, né, trazendo coisa na boca o tempo inteiro. A gente fala, não, isso aí é a maneira dela buscar e processar os estímulos, vamos deixar que ela seja dessa forma. Se eu não faço ali uma integração no processo sensorial dessa criança, essa atividade num contexto social pode trazer prejuízos para ela, né? Ela pode ser, né, tida por pessoas menos informadas como a criança que faz comportamentos estranhos, o que é natural na sociedade que a gente vive, que muitas vezes é desinformada. Às vezes a criança está ali colocando alguma coisa na boca de maneira prazerosa e deixa de forma prazerosa de participar de outras atividades coletivas do ponto de vista comportamental. As crianças que eu atendo no consultório, né? A gente traça objetivos olhando a criança no seu contexto. Como que ela vai ser mais competente no seu contexto? Como que ela vai ser mais feliz no seu contexto? Como que ela, frente aos seus pares, vai estar em um pé de igualdade, trocando experiências, podendo ter possibilidades de troca de afeto entre elas? Então a intervenção, ela é num contexto natural, ela parte de um afeto positivo, do encantamento do terapeuta pela criança, da criança pelo terapeuta, dentro das atividades preferidas da criança, sempre seguindo seu desejo natural. A gente ouve aí em alguns modelos, né? Seguir a liderança da criança, utilizar-se de rotinas sociossensoriais, nada mais é do que brincar com a criança, né? Com aquilo que lhe dá prazer, com aquilo que a integra. E quando a gente faz isso de maneira única, percebendo cada criança de maneira profunda, a gente está dando para aquele cérebro possibilidades de uma fundamentação que vai garantir uma cascata de benefícios ao longo da vida. E eu acho muito legal, Fred, que você, quando você faz as supervisões dos outros profissionais, você sempre tenta associar o que está sendo realizado com essa questão do cérebro. Então, o que esse estudo traz é assim, essas áreas são diferentes e funcionam diferentes. Isso significa que se você der estímulo, essa área vai responder, mas ela
não vai responder como uma área de um cérebro de uma pessoa que não tem nenhuma alteração na sua arquitetura. Então, eu também tenho que compreender que o estímulo que eu estou oferecendo vai ser enviado para esse cérebro, vai estimular a formação de sinapse, o estímulo repetitivo, de forma prazerosa, vai desenvolver uma rede neural, mas muitas vezes não com a magnitude, não com a rapidez e não com a qualidade que eu estou esperando. Então, cada cérebro vai reagir de uma forma a depender da sua arquitetura, que é o que traz esse estudo. Então, entender a neurociência do cérebro é essencial para que a gente possa aplicar. E aqui falando, então, dessa relação, dessas alterações na substância branca com a questão social, e então a gente pensar como que eu posso usar isso na prática. Tanto isso que o Fred falou, de estimular a criança em ambientes naturalísticos, de colocar a criança expostas a situações que ele falou tão bonitinho, né, assim, tão lindo, o terapeuta ter esse encantamento pela criança, ter esse encantamento em transformar a vida da criança, isso é muito bacana. Ô, doutora Liu, e aí você falou uma outra coisa importante, que embora o desenvolvimento ele é deflagrado pelo ambiente, e quando a gente vê essas questões de necessidade, de pontos frágeis do cérebro de receberem estimulação, não quer dizer também que estimulação vai fazer com que a criança chegue onde que era a nossa expectativa, onde era o nosso gráfico, ideal. Né? O gráfico vai chegar a 100%. Isso, porque a gente está falando também de uma base genética que é diferente de outra. Então, às vezes, isso é importante, Perfeito. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente vê tanto no profissional, como se fosse assim, nossa, meu trabalho não está sendo bem realizado, porque a criança não chegou onde eu queria, mas ainda mais os pais, né? Às vezes os pais com toda aquela expectativa, nossa, eu queria que meu filho fizesse, não, falando aqui de maneira prática, que ele falasse, que ele tivesse um repertório maior de brincadeiras, de socialização, e talvez a base genética daquela criança é diferente daquela outra, e o resultado que ele é programado pela genética, mas definido, deflagrado pelo ambiente, definido pela junção dos dois. Acho que é importante falar isso para que não se venda também uma promessa de que a criança vai alcançar algo inalcançável, sendo que cada criança tem o seu potencial e nós devemos trabalhar frente à estimulação para que cada uma, frente à base genética, com o melhor ambiente possível ao longo dos dias, possa alcançar o seu pleno desenvolvimento, que é o potencial que cada um traz na sua essência, não é isso? Total, Fred. A gente vê, inclusive, o quanto que isso aqui não é visível. Se eu fizer uma tomografia, eu não vou ver isso no cérebro. Isso aqui depende do funcionamento do cérebro. Então, são estudos de pesquisa científica, que são estudos mais elaborados, mais caros de mapeamento cerebral, e que vão trazer essas informações justamente para aplicá-las da forma que você está dizendo, porque todo o resultado do ser humano vai depender parte da genética e parte do ambiente. Então, é a epigenética, o quanto que o ambiente vai modificar a genética desse indivíduo. Mas tem uma base genética que ela vai continuar para a vida inteira. Então, se tem essa base genética desse cérebro que tem uma alteração na substância branca, essa base vai continuar, ou seja, ela não vai modificar. Se uma criança tem uma base genética de nascer, por exemplo, sem um dedinho, não vai mudar a base genética para esse dedinho nascer ao longo da vida. Nós vamos ajudar essa criança com a estimulação, ela ser funcional sem aquele dedinho. Então, a gente consegue fazer, desenvolver as potencialidades desse indivíduo, dessa criança. Então, a gente tem que traçar de forma individualizada um plano de intervenção para que a gente, com a estimulação do ambiente, possa moldar essa genética e essa criança, então, possa alcançar o máximo do seu potencial individual de desenvolvimento dentro da sua arquitetura cerebral. Isso sempre tendo como foco a criança, treinando os pais e com uma equipe interdisciplinar que tenha um diálogo, que tenha objetivos claros e que também saiba respeitar a vida de criança, aplicar o que a ciência traz e amar essa criança todos os dias e comemorar os seus ganhos. Acho que é isso, né, Fred? Eu acho que é importante, doutora Liu, a gente dando exemplos práticos, né, dessas questões,
ter cuidado as famílias com promessas de cura, né, de desenvolvimento sem esforço, de que, olha, deu certo isso aqui para o meu filho, faça que acontecerá o mesmo. Cada indivíduo é um. Eu acho que é muito importante. E aí a gente não pode, a gente está falando aqui de um lado da importância do estímulo, mas de outro lado, não anular a genética que cada criança traz. Você pega uma criança autista nível 1, por mais que você a estimule, ela não vai se tornar, provavelmente, ela pode se tornar, caso ela queira, se for do desejo, da vontade dela, mas muitos não se tornarão apresentadores de auditório. Eles, né, talvez eles vão ser grandiosos, eles podem estar em qualquer lugar. Eu só estou dizendo que eles têm algo que é próprio, de um desinteresse social, assim e tá tudo bem ser isso. Humano, né? Tem exatamente. Gente que não vai. Autistas e não. Autistas isso. Não serão apresentadores de auditório. Ou jogadores de futebol, né? Às vezes que aqueles menininhos querendo jogar todo dia achando que vai ser o Cristiano Ronaldo, isso. Mas não vai conseguir, porque não é o dom dele, maravilha. A gente tem que ter um cuidado ao falar disso, para a gente não entrar numa linha de capacitismo e de pensar que essas crianças não podem desenvolver, que seria um absurdo, mas igualmente é um absurdo, anulando a sua base genética, querer transformar um autista em não autista, e que tem as suas particularidades. Uma criança que tem, por exemplo, um hiperfoco. Eu adoro pescar. Esses dias eu fui numa loja e uma pessoa autista me atendeu, que ela me deu uma explicação sobre pescaria, vara, anzol, isca, que nenhuma pessoa não autista tenho certeza que não daria. E você ficou impressionado. Tamanho o talento, assim, e aí eu escutando a história dele, ele disse que se tornou sócio e tem 5% das participações de lucro, que os donos ofereceram tamanho seu interesse. Então, assim, olha que lindo o que o autismo dele está fazendo na vida dele com a condição que ele traz. Então, acho que é muito importante a gente ter esse cuidado de um lado, né, de não estar falando de uma raiz que de maneira desinformada, preconceituosa, fala de capacitismo, mas de outro lado de querer também que pessoas autistas que elas se tornem pessoas não autistas. E é legal porque eu, inclusive, tenho pesquisas na área de neuromodulação. Então, foi o que eu fiz. Quando eu fui para Harvard, eu fiz um projeto muito bacana de neuromodulação em pediatria. E a neuromodulação, ela vem com esse objetivo de modular essas conexões do cérebro, de fazer com que crie novas conexões funcionais no cérebro. E essas conexões funcionais, então, possam dar a esse indivíduo mais qualidade de vida. Exatamente. Então, o objetivo é alcançar mais qualidade de vida e ser mais feliz. Então, acho que é essa a nossa mensagem hoje. Eu vou deixar aqui embaixo, nós vamos deixar, eu e Fred, o nome do artigo, do paper, publicado na Cerebral Cortex, um artigo super interessante. A gente vai falar de outros artigos e que vocês possam divulgar para as famílias, para os profissionais, você que é médico, possa estudar e cada vez aprender mais. Nós estamos aqui para isso, para poder ensinar, compartilhar conhecimento, porque essa é a nossa missão nessa vida, é compartilhar conhecimento, que a gente acredita que só o conhecimento compartilhado e aplicado, que ele existe, que faz sentido. Eu queria terminar, doutora, deixando aqui essa mensagem, porque eu não posso, no meu consultório, prometer para a família uma coisa que eu não sei se de fato vai acontecer, por mais que profissional e família deram as mãos e, baseada no amor e no afeto, possibilitaram o melhor para aquela criança. O que eu posso prometer é trabalhar para que ela alcance o seu pleno potencial. Muitas famílias chegam para a gente ali nos primeiros meses de intervenção e dizem assim: meu filho vai ter amiguinhos? Meu filho vai falar? O que eu posso falar diante de uma base genética que ali se apresenta é: olha, nós vamos trabalhar juntos para que ele alcance o seu pleno potencial. E nós vamos aprender, ao mesmo tempo que nós o estimulamos, qual é a linguagem dele. A gente não precisa, para um filho falar que ama a sua mãe, que ele fale através de palavras. Ele pode falar pelo olhar, ele pode falar pelo abraço, e talvez o abraço, o olhar, seja a maneira que ele tem
diante do seu pleno potencial de se comunicar, de interagir. Então, acho que é muito importante que a gente fale sobre isso. Nós trabalhamos com o cérebro, com a neurobiologia, com o estímulo, com a genética, mas com aquilo que é a realidade de cada criança que se apresenta. E aí a gente vai moldar o cérebro típico dos pais, para que esse cérebro dos pais possa reconhecer, possa criar sinapses, para entender a outra linguagem do amor do seu filho, e isso é maravilhoso. Então a gente está ajudando os dois lados, que esse pai ele começa a formar essas sinapses, depois ele cria rede neural que vai ficar automático para ele, que ele vai entender que o filho dele está se comunicando com ele, que ele está se conectando, quais são as necessidades. Eu vejo isso lá no meu consultório todos os dias, eu falo assim, ele está querendo isso, ele tá... os pais falam assim, nossa, como é que você sabe? Gente, a conexão, é a magia da conexão. E meu cérebro já foi moldado, né? E cada vez me molda mais, graças a Deus que eu atendo um tanto de crianças. Então eu fico muito feliz, agradeço a Deus e as crianças que eu atendo por tantas experiências lindas que elas me trazem e tanto que o meu olhar se amplia e sai dessa visão limitada. Então eu consigo ver cada indivíduo como único e isso é maravilhoso. Tinha uma criança que tinha uma síndrome genética, não vou me lembrar aqui de cabeça qual era o nome agora, mas o que é importante dizer é que por mais que nós a estimulássemos, essa criança ela não adquiriu, ela não se tornou fluente, ela falava poucas palavras, papai, mamãe. E o pai trabalhava viajando, então um pouco mais ausente das terapias, e durante esse tempo, sem a gente desistir, estimular a criança, né, com a equipe a gente introduziu comunicação aumentativa alternativa, para ele melhorar a intenção de se comunicar, e ele falava assim pra gente, poxa Fred, ele todas as vezes que eu chego de viagem, ele chega na frente minha, fica olhando para mim, balançando as mãozinhas, e aí ele quer me abraçar, ele abraça 1, 2, 5, 10 vezes, e eu queria só que ele falasse que me amava. Eu entendo a angústia desse pai, mas se ele olhar não para o idealizado, mas para o filho real que está ali na frente dele, com o cérebro daquela criança, com a genética daquela criança, é a maneira que ele tem de dizer eu te amo, da maneira mais profunda, com seu pleno potencial, é balançando o bracinho, é o abraçando. Então o trabalho, como você disse, também é com o pai, também é com a família, também é com a sociedade. Então eu queria deixar isso aqui para dizer assim, existem cérebros que o estímulo, partindo da base genética de cada um, vai fazer com que ele atinja o seu pleno potencial, mas para que ele seja ele mesmo no mundo que está ali diante dele. E muitas vezes, aí sim, a intervenção deve ser feita diante de todo o entorno para compreender aquele filho real, de uma base genética real, de um cérebro concreto, de uma fisiologia concreta que ali se apresenta. Então, queria deixar aqui esse relato com essas verdades que a gente trabalha. É a magia da conexão. Então, a gente traz neurociência, a gente traz o afeto e a união deles dois, transformando a vida, e as nossas crianças agradecem. Até o próximo. Obrigada, Fred. Até mais.